1 Reis, capítulo 18. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água, e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo, prostrou-se sobre seu rosto, e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e diz a teu senhor: eis que Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, aonde meu senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor: eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Porventura, não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor: eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito.
E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto, e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizesse voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo: sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram como nuvens e vento. Veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro, e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe,
o monte de Deus, e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 10ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia.